E aí, meus queridos do sétimo ano, para o sétimo ano eu vou finalizar o capítulo com o estudo de médias. A gente vai ver, o livro traz, na verdade, média aritmética e média ponderada, existem outras médias. Página 108 do livro vem com essa parte das médias. Então, vou dar um exemplo bem básico de uma média, no caso, os dois tipos de média que a gente vai estudar. Vê só. Uma definição por alto assim seria a média é interpretada como um valor significativo de uma lista de números, ou seja, a gente tem uma lista de números, uma lista de dados, e quando a gente retira a média, quer dizer que aquele númerozinho, aquele valor, ele é um valor significativo que vai representar todos os outros, ok? Os dois tipos que o livro está trazendo aí de média é a média simples e a média ponderada. Vamos passar aqui. A média aritmética simples, ela é um conjunto de valores e é calculada somando todos esses valores e dividindo pela quantidade que temos desses valores. Falando a grosso modo e dando um exemplo aqui, esse exemplo aqui eu vou fazer, tá? Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui bem... Você fez... a nossa escola, geralmente, a gente faz duas avaliações, né? Vamos colocar aqui uma avaliação, que é a prova. Vamos colocar aqui a prova. Prova não. Vamos dizer que isso aqui prova 1, prova 1. E depois a gente faz uma outra avaliação, uma segunda prova, que na verdade é teste e prova. Aí vamos supor que um determinado aluno aí da escola César, na primeira aqui, ele tirou um 8 em matemática. Um 8. Na primeira avaliação aí, ele tirou um 8. Na segunda avaliação, tirou um 2. Vou colocar um 2 aqui. Como é que a gente tira essa média? Como é que é a média aqui? A média. No caso aqui eu estou falando de média aritmética, que é a primeira que a gente vai ver. Quando aqui no nossa definição está dizendo que é um conjunto de valores numéricos, na verdade a média, e é calculada somando todos esses valores e dividindo pelo resultado dos elementos. Ou seja, a gente vai somar o 8 mais o 2, e aí eu tenho uma soma onde a gente vai dividir por 2, porque eu tenho uma avaliação, duas avaliações aí. 8 mais 2 vai dar 10, e 10 dividido por 2 dá 5, ou seja, a média desse aluno seria 5. Ok, gente? Isso aí é média aritmética simples. Aí eu peguei um outro exemplo aqui. Vamos supor que um determinado aluno, ele fez 4 provas, aí vamos supor em uma unidade qualquer. E aí a gente precisa tirar a média. Como é que a gente vai calcular a média aritmética desse aluno? Resolução. Vamos ver aí a resolução. Isso aqui é babinha, coisa fácil, bestinha. Como é que a gente faz isso aqui? A média aritmética vai ser a soma dos valores, no caso 6 mais 7 mais 9 e mais 8. Tá aí as notas das provas. A gente vai somar e vai dividir por 4, porque eu tenho aqui 4 provas. Ok, gente? A gente vai dividir pelo resultado do número de elementos que a gente tem. A gente tem 4 elementos aqui, ó, 4 provas. E aí eu dividi por 4. Então, se eu somar isso aqui, vai dar 30. E eu vou dividir por 4. Onde 30 dividido por 4, você fizer aí, vai dar 7,5. Seria uma aproximação da média desse aluno. Ok? Média aritmética é só isso. A gente pega os valores, soma e divide pela quantidade de valores que a gente tem. Como aqui eu tenho 4 provas, o 4 aqui embaixo. Ó. E aí eu peguei o valor da primeira prova 6, o valor da segunda prova 7, o valor da terceira prova 9 e o valor da quarta prova 8. Somei aqui, deu 30 e dividi por 4. 7,5 é a média aritmética desse aluno. Ok? E aí a gente chega na média ponderada.
Média ponderada, a definição aí, ó, é calculada pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos, dividido pela soma desses pesos. Ficou meio complicado aí, mas pelo exemplo a gente vai ver. Seria isso, ó. Resolução. Resolução do que seria a média ponderada. E aí eu irei dar um exemplo aqui. Vamos supor que um determinado aluno fez 4 provas também. As notas estão aqui, ó. A primeira nota foi 8 em matemática, ele é muito bom em matemática. Ele tirou 7 em português, 5 em história e 7 em geografia. Porém, os pesos são diferentes. O que vem a ser o peso? Vamos supor, a grosso modo falando aqui, isso aqui tem mais importância, pois o peso é 10. E aí a gente vai ter que fazer as multiplicações das notas com seus respectivos pesos e sair somando. Seria isso: 8 multiplicado por 10, mais 7, que é a nota de português, multiplicado com 7, que é o peso da prova de português. História, ele tirou 5, aqui a gente vai somar, 5 multiplicado pelo peso, o peso de história é 3, mais a prova de geografia foi 7 e o peso é 2. Ou seja, repara que eu só vou colocar parênteses só para melhor visualização, que é a nota pelo peso, aqui está matemática, nota pelo peso e nota pelo peso. Onde aqui embaixo a gente vai somar, está escrito aqui, ó, dividido pela soma desses pesos, ou seja, 10 mais 7 mais 3 mais 2, que aí são os respectivos pesos. Se a gente for calcular isso aqui tudo em cima, primeiro se faz multiplicações, ok? As multiplicações aqui daria 80, 49, 15 e 14. Depois eu iria somar os valores. Deixa eu... Aqui embaixo dá para fazer. Então, a média ponderada disso aí seria 8 vezes 10 vai dar 80, somado 7 vezes 7 dá 49, somado 5 vezes 3 vai dar 15 e soma com 7 vezes 2 que dá 14. Tudo aqui embaixo, a soma dos pesos, 22. E aí, somando os numeradores aqui, esses valores daria 148. Embaixo repete o 22, onde a divisão disso aí seria 7,1, aproximado, tá? 7,1. Beleza, gente? Média ponderada é só isso. Tem que se ligar, pois a importância aqui dos valores tem que ser levado em consideração por causa dos respectivos pesos. E lembrando que aqui embaixo no denominador fica a soma dos pesos e não a quantidade dos elementos que a gente tem aí, tá? Feito na média aritmética simples, ok? E aí a gente finaliza esse capítulo, que foi... Eu não lembro nem o capítulo aqui, mas a gente finalizou o capítulo. Depois eu vou providenciar uns exercícios disso aqui. E no próximo, eu sei que o próximo capítulo é equações. Equações é o próximo capítulo muito importante. Beleza, gente? Por enquanto, só isso.